Uma família singular. Singular. Algumas definições de singular no dicionário: exclusivo, único, de sua espécie, distinto, muito especial, pouco usual, raro ou excepcional, cujas características são diferentes das demais, inusitado, que pode causar surpresa. Singular é o que define a minha família: 2 mães, 2 pais, um padrasto, 5 filhas, uma cunhada, um menino muito amado e um irmão agregado. Barulho também define. É só juntar todo mundo. Zoeira também define, graças a Deus. Cada um com seu jeito, suas convicções, nos altos e baixos da vida. Amor, respeito, maturidade. Família é de onde o coração está. Que sorte! Nayara Lima Almeida. Nayara Lima Almeida. No dia 23 de dezembro de 2017, os familiares de Antônio Carlos reuniram-se para brincar de amigo oculto, ou, como apelidaram, parente oculto. A família era grande e singular. Antônio Carlos estava junto da esposa Élita, da filha Tainara e da filha de consideração Talita. O pai de Talita, Vilmar, também estava presente, acompanhado da ex-esposa Márcia e das filhas Nayara e Ana Letícia. Adilson Batista, atual de Márcia, também estava presente. A única criança era Miguel, filho de Ana Letícia. Naquele momento, a família se constituía em 2 pais, 2 mães, um padrasto, 4 irmãs e um neto. Uma singularidade pautada no respeito. O único membro da família que não estava presente era Tayana, filha de Élita com Vilmar e também filha de consideração de Antônio Carlos. Ela mora com a esposa no México. E o resultado do parente oculto não poderia ser melhor. Miguel, o mais animado, puxou a fila, tirou o avô Vilmar, que recebeu o presente com um sorriso no rosto ao observar o netinho de 2 anos dedicando-se à brincadeira. Vilmar tirou Adilson, que por sua vez tirou Antônio Carlos. Não teve quem não esboçou uma gargalhada sincera ao ver os 3 pais saindo entre si. Antônio Carlos saiu com a filha Tainara e os 2 compartilharam um abraço apertado e afetuoso. Tainara presenteou a mãe e Élita saiu com a sobrinha de coração Nayara. Ela saiu com a mãe Márcia, que trocou presentes com a filha mais nova, Ana Letícia. Por sua vez, ela tirou a irmã, Talita. Para finalizar, Talita segurou um embrulho em mãos e anunciou as palavras misteriosas para que descobrissem seu amigo oculto. Todo mundo já sabia. Era o sobrinho Miguel, que não demorou para sentar-se no chão e brincar com o presente. Élita de Fátima Ribela tinha 15 anos quando começou a trabalhar como monitora de cerâmica na Escola de Artes Odilon Fernandes, sob a supervisão da professora Leida. Apaixonada pelas atividades da escola, a mulher vivia atarefada e quase nunca estava na sala. Quem realmente conduzia as aulas era Élita, ainda adolescente, mas já com postura de professora. Enquanto isso, Antônio Carlos dividia sua vida entre os estudos à distância em educação artística, pela Faculdade Mozart I de São Paulo, e o curso presencial de jornalismo. Para concluir a licenciatura, precisava de certificados em disciplinas práticas de arte em Uberaba. Faltando apenas uma para finalizar, em 1980, cruzou o caminho de Élita na escola. Ela, quem passava os exercícios de cerâmica, para que ele fizesse e entregasse para a professora Leida avaliar. Desde o primeiro encontro, algo diferente aconteceu. Toda vez que ele aparecia, Élita sentia um frio na barriga, as mãos suavam e o coração acelerava, como se quisesse saltar pela boca. Mas nada passou disso. Ele conquistou o certificado, concluiu a licenciatura em 1984 e seguiu sua vida. Não se viram mais. No mesmo ano, Élita casou-se com Vilmar Aleixo de Almeida, e em 1985 nasceu sua primeira filha, Talita Ribela Almeida. O destino
porém quis brincar. Em uma noite qualquer, em um bar da cidade, ela reencontrou Antônio Carlos. Bastou olhá-lo para que aquela velha sensação de borboletas no estômago a dominasse novamente. Ainda assim, cada um seguiu o próprio caminho. Foi em 1986, grávida pela segunda vez e em processo de separação, que a história deu uma guinada. O convite inesperado veio justamente de Antônio Carlos. Queria que Élita fosse professora de cerâmica no Circo do Povo, um projeto cultural itinerante. O que começou como trabalho logo se transformou em algo maior. Depois de 8 meses, não havia mais como negar. Estavam apaixonados e o namoro engatou. O nascimento da segunda filha de Élita, Tayana Ribela Almeida, despertou comentários e especulações entre os colegas do Circo do Povo. Muitos acreditaram que Antônio Carlos fosse o pai. Ele não se importou com os rumores. Pelo contrário, foi quem recebeu a menina no colo do dia do nascimento dela. Quando levou a bebê, enrolada em uma manta, para apresentá-la no circo, todos se surpreenderam ao ver uma bebê branquinha e de olhos azuis. Nos primeiros anos de vida, Tayana, apelidada de Branca, era grudada no pai. Quando saíam para almoçar fora, ele cuidava, colocava comida na boca da Branca e ela o chamava de papai. Desconhecidos olhavam e não entendiam a cena. A garota de pele muito clara, o cabelo fininho e escorrido, os olhos claros, chamando um homem negro de pai. Alguns até se incomodavam com a cena. Como Antônio Carlos era muito conhecido na cidade, esses episódios aconteciam com frequência. Aí fazia questão de apresentar. Essas são minhas filhas e minha companheira. Certa vez, almoçando em um restaurante, uma pessoa foi até a mesa da família e perguntou como era possível que ela fosse filha dele. Nesse dia, a menina chorou muito, como se entendesse a maldade das pessoas. E o pai, mesmo nervoso com a situação, tentou acalmá-la. Quando chegaram em casa, Tayana correu até os fundos da casa, pegou um bule e um coador de café. Com as mãozinhas brancas, passou o pó de café no corpo inteiro, gritando que queria ser filha de Antônio Carlos. Mas a genética era só formalidade na vida da família. Desde cedo, Thalita e Tayana passaram a chamar Antônio Carlos de pai, e ele, sem nunca hesitar, assumiu esse papel de coração aberto. DNA não importava. O vínculo estava no afeto, no cuidado e na presença. Já naquela época, as duas meninas eram a grande paixão do homem, que o destino lhes dera como segundo pai. Inicialmente, o pai Vilmar era presente, mas não tinha uma convivência tão grande com as filhas, fato que causava ressentimento em Antônio Carlos. Como amava as duas meninas, ele sofria percebendo a falta da figura paterna. Abre aspas. Um exemplo disso é que ele ficava com raiva de ver nós duas, arrumadinhas, com as mochilinhas, esperando o pai Vilmar chegar, mas ele não aparecia para nos buscar. Fecha aspas, disse Thalita. Para compensar, Antônio Carlos tentava animar os rostinhos tristes quando esse tipo de situação ocorria. Não era ciúme, mas um sentimento de proteção e cuidado. Inclusive, ele incentivava que existisse um relacionamento familiar saudável com o pai. No começo da década de 1990, chegou a notícia. Élita estava grávida de Antônio Carlos. A expectativa pela terceira filha despertou nele a vontade de batizá-la com um nome que homenageasse sua paixão pela cultura popular. Entre as opções, surgiram Joana, que ele já imaginava chamar com ternura de Joaninha, e Bastiana. A ideia, porém, deixou Élita aflita. Seu maior receio era de que a menina, ao crescer, não aceitasse bem um nome tão diferente das irmãs. Afinal, como Tayana e Thalita conviveriam com uma Bastiana? Para evitar conflitos e, ao mesmo tempo, não frustrar o entusiasmo de Antônio Carlos, Élita propôs uma solução criativa: transformar a escolha do nome em uma aposta entre os dois. Abre aspas.
Ele teimou comigo que tinha dado um curso de vitral na escola Abadia, mas eu sabia que não tinha. Aí fiz a proposta. Se os alunos falassem que ele tinha ministrado o curso, ele teria o direito de escolher o nome, e eu, os padrinhos. Fecha aspas, explicou a companheira. Muito feliz, Élita venceu a aposta e escolheu o nome, Tainara. No dia 15 de março de 1993, às 11h45 da noite, ela deu à luz a menina no Hospital São José. No dia seguinte, no horário de almoço, Antônio Carlos avisou que levaria rapidinho na Fundação Cultural, cuja sede ficava a menos de 5 minutos do hospital a pé, na Praça Rui Barbosa. Mas Élita não permitiu e acabou cochilando. Um tempo depois, as enfermeiras entraram no quarto e não encontraram o bebê. Ela admitiu que provavelmente o pai a teria levado para o trabalho sem autorização do hospital. Então, conseguiu um telefone para ligar na FCU para confirmar suspeitas. A pessoa que atendeu a ligação disse a Élita que a criança foi apresentada aos funcionários e que o pai havia ido ao cartório registrar a menina. Foi assim que o sufoco do nome veio à tona mais uma vez. A vontade da mãe era que o nome fosse com TH e com Y, e não passasse nem perto de Bastiana ou Joana. Antônio Carlos não viu a hora de passar, e a saidinha, que era para ser rápida, multiplicou-se para 3 horas. Ao retornar com a menina, ele entregou a Élita uma pasta cor-de-rosa que continha um registro. Felizmente, o nome era Tainara com THY e Bela Marx. A infância das filhas foi marcada pela união das famílias. Antônio Carlos fazia questão de Thalita, Tayana e Tainara crescerem com as meias-irmãs, filhas de Vilmar e Márcia, que nasceram pouco tempo depois delas, Nayara, em 1991, e Ana Letícia, em 1997. O professor era o intermediário. Élita pedia para Márcia. A Nayara e Ana Letícia podem vir aqui para casa domingo? Antônio Carlos vai fazer um churrasco. Então, ele buscava as meninas. Muitos conhecidos achavam que as duas também eram filhas dele. Às vezes, iam ao supermercado depois de buscá-las e algumas pessoas perguntavam: "São suas filhas, Antônio Carlos?" Ele não hesitava em dizer que sim. Se alguém falava que elas eram filhas do Vilmar, ele só acrescentava: "São minhas filhas também." Ele nunca teve nenhum problema com isso. Apesar de as 5 nunca terem morado na mesma casa, Nayara explicou que é muito bom ter com quem contar e que são uma pela outra. Isso se deve ao esforço do tio Antônio Carlos e dos nossos pais. Paizão. Assim a família descreveu Antônio Carlos. Sempre gostou de crianças e quis proporcionar uma família rica e cultural às filhas. Saía de carro, buscava Thalita, Tayana e Tainara, as irmãs das 2 primeiras por parte de pai, Nayara e Ana Letícia, e os primos, filhos de Bené, Maria Isabel, Mateus e Sílvia, que tinham pouca diferença de idade. Todo mundo amava os dias de passeio com o tio Antônio Carlos. Chamavam de tio e pediam bênção, que colocava apelido em todo mundo. Ele dizia que era o Lobão e a meninada, os Lobinhos. O carro ficava lotado, mais de 10 crianças sentadas no banco de trás. Para completar, ele não tinha carteira de motorista. Nunca tirou a licença para dirigir. Levava a turma para conhecer Peirópolis e o Parque Jacarandá, para soltar pipa e ver o avião no aeroporto. Também gostava de comer com Élita e os meninos na churrascaria do Turcão. Saíam pela manhã e só retornavam à tarde. As crianças da família cresceram brincando nas sedes da Fundação Cultural, no Circo do Povo e nos eventos culturais organizados pelo pai, como o Domingo com Música, em frente ao Mercado Municipal de Uberaba. Reuniam-se na casa de Antônio Carlos, na rua José de Alencar, onde morava com Venturosa, para os tradicionais churrascos de domingo, regados à música e a brincadeiras. Nesses eventos em família, Antônio Carlos sentava-se sozinho à mesa, introspectivo, a cerveja no copo, as pernas esticadas e entrelaçadas, escutando algum samba. Não gostava de pagode ou MPB. Aí ele só mexia o dedinho para cima, apreciando e sentindo a música. Essa era uma cena tradicional a qual as crianças assistiam enquanto brincavam. Às vezes,
saíam de alguma brincadeira e corriam para pegar carne na mesa dele. Vendo as crianças, falava: "Escuta essa música", como quem queria passar algum ensinamento com as canções. Na adolescência das irmãs é que começou uma aproximação maior com o pai Vilmar. A família ficou mais unida e a presença dele passou a ser mais frequente. Tainara explicou que ele começou a levá-la para o serviço e buscá-la na faculdade. Se estava sozinha em casa, levava alguma coisa para que ela jantasse. Segundo Thalita, Vilmar acabou fazendo para a irmã mais nova o que ele não fez por ela e a Tayana na infância. Antônio Carlos ficou enciumado quando percebeu que o outro pai estava mais conectado à família, mas foi só uma questão de tempo para que os sentimentos se acalmassem. Os dois passaram por cima de qualquer diferença que tiveram ao longo dos anos para priorizar o bem-estar e a convivência. O relacionamento deles foi uma construção mais demorada e eles perceberam que serem amigos era o certo para as 5 irmãs. Apesar do respeito mútuo, da amizade que nascia entre os dois pais, Thalita ressaltou que muitos companheiros de trabalho de Antônio Carlos não entendiam a relação. Abre aspas. Ele sentiu muito isso. Ficou chateado. As pessoas achavam que um pai diminuía o outro, ou que um amava mais que o outro. Mas o pai Antônio Carlos já era mais evoluído e sabia que isso não tinha nada a ver. Eles já conversavam e trocavam mensagens. Se um precisava do outro, eles se ajudavam. Foi todo um processo. Fecha aspas. O sonho de Thalita era casar-se e entrar com os 2 pais na igreja. Mas ela realizou esse objetivo bem antes. No baile de formatura, ao descer as escadas, Antônio Carlos e Vilmar estavam lá embaixo, esperando a filha. Foi a única com os 2 pais na formatura. Para ela, foi emocionante e fez questão de entrar com um samba que dizia: viver e não ter vergonha de ser feliz. O Dia dos Pais tornou-se uma data carregada de tensão. Antes, a data era comemorada só com Antônio Carlos. Thalita, mais sensível das 3 irmãs, ficava dividida e muito tensa. Não sabia se almoçava com um pai ou jantava com outro. Antônio Carlos não podia ouvir falar no assunto, que sua expressão já contava que estava descontente. Às vezes, Thalita almoçava com Antônio Carlos e Nayara queria que ela estivesse presente com Vilmar no almoço. Ninguém nunca ficava satisfeito, disse Tayana. Então, nos últimos anos, todos começaram a sair juntos para comemorar. 2 pais, 2 mães, um padrasto, o marido da Márcia, 5 irmãs e um neto, filho de Ana Letícia. Em 2020, depois da morte do professor, Nayara contou que Vilmar não quis comemorar o Dia dos Pais. Segundo ele, a ausência e a dor ainda estavam muito latentes para a família. Vilmar tornou-se o apoio de Antônio Carlos. Se passava mal e não conseguia dirigir, as filhas ligavam para Vilmar ajudar, que além de tudo, ainda era um motorista. Nayara explicou, abre aspas, para quem via de fora, devia ser uma loucura. A ex-mulher, a tia Élita, ligava para o ex-marido, Vilmar, para ele buscar o marido dela, Antônio Carlos, e levá-lo ao médico. A nossa família é isso. Meus pais são separados há uns 20 anos, mas têm muito respeito um pelo outro. Todos convivem bem e é muito bonito. Se não tem ninguém para dirigir, por exemplo, meu pai levava o meu padrasto, o Adilson. Fecha aspas. Com as mães, Élita e Márcia, a amizade também foi um processo de construção. Abre aspas. No começo, elas tinham as diferenças delas, mas era só falta de comunicação, fecha aspas. Confirmou Nayara, que lembrou que elas nunca deixaram de promover o bom relacionamento entre as irmãs. Atualmente, se falam o tempo todo. As 2 trocam áudio o dia inteiro no WhatsApp sobre tudo. O pequeno Miguel, filho de Ana Letícia, é amado em dobro pelas vovós. Eu falo que ele é meu neto, disse Élita. Antônio Carlos e Élita tinham um contrato de união estável. Nunca moraram juntos, nem chegaram a se casar. Ele tinha a condição de nunca deixar de morar com Venturosa e ajudava financeiramente a companheira, que também trabalhava e sustentava parte das contas, enquanto criava, praticamente sozinha, as 3 filhas. Tainara detalhou a situação familiar. Abre aspas. Minha diferença de idade com as minhas irmãs é de 6 e 7 anos.
Então os dois ficaram bom tempo só com as duas. Minha mãe tinha filhas pequenas, meninas, então não se sentia confortável em colocar um homem dentro de casa. Depois, com o passar do tempo, para mim, como mulher, também não me sentiria à vontade de ter um homem em casa, principalmente por não estar acostumada, por ter sido criada daquela forma. Mas se ele falasse que se mudaria, eu aceitaria, claro, porque é a minha família. Fecha aspas. Ainda que Antônio Carlos e Élita vivessem relativamente bem com seus acordos, a carga emocional e a solidão acabam sendo muito maiores para a mulher. Conforme contou Élita, o companheiro nunca deixou de confiar na educação que ela dava para as meninas e se alguma coisa acontecia com qualquer uma delas, ele não media esforços para chegar o mais rápido possível. O professor também tinha uma relação complicada com o dinheiro. Não administrava tão bem o que ganhava. Às vezes demorava a pagar as contas, colégio e depois a faculdade, da filha, demorava a repassar a quantia que ajudava a companheira, etc. Esse era um problema recorrente que causava diversos contratempos. Para Tainara, a ausência do pai foi sentida pelas três, mas foram ensinadas de que ele trabalhava muito e que tinha a individualidade e a liberdade dele, e que isso precisava ser respeitado. Abre aspas. Não tivemos todo o tempo que gostaríamos com meu pai, mas a gente via o amor dele pelo que fazia. Se chegava cansado, não reclamava nem comentava do trabalho. Evitava contar problemas do emprego para aproveitar o momento em família. A Fundação Cultural era a vida dele, mas nas datas comemorativas, como o aniversário, o Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, estávamos sempre juntos. Nós tínhamos uma idolatria pelo papai, principalmente porque não era ele quem nos corrigia no dia a dia. Fecha aspas. Nos aniversários, Antônio Carlos mandava flores e telegramas que as filhas guardavam ansiosamente a chegada. Ele adorava agradar. Se mandava um presente para a companheira, também tinha que mandar para as filhas. Um buquê de flores para Élita e um botão de rosa para cada uma das irmãs. Quando era Dia das Mães ou Natal, Antônio Carlos procurava as meninas para armarem alguma coisa. O último presente que deu para a companheira foi um sofá branco, sem consultar as filhas. Thalita relembrou, abre aspas, ele tinha um gosto bem folclórico, amava coisa colorida e estampada. Aí a gente morria de medo do que o papai ia presentear lá para casa, porque poderia facilmente destoar, fecha aspas. Ele também tinha um cuidado muito grande com a sogra, Agostinha Ribela. O professor ia até a casa dela nos fins de semana, chegava de manhã e ia embora só no fim da tarde. Sentavam-se numa mesinha e bebiam cerveja, juntos escutando música sertaneja, de que Agostinha tanto gostava. Assim como fazia para os amigos, ele gravava músicas caipiras e de sertanejo raiz para a sogra. Na posse como presidente da Fundação Cultural em 2016, Antônio Carlos convidou Agostinha para representar sua mãe na solenidade, já que Venturosa estava acamada no período. O professor era um apaziguador, mediava as brigas e tentava acalmar as mulheres da casa, como destacou Tainara. Abre aspas. Nós o acionávamos quando tínhamos algum problema com a mamãe, ou ela mesma o acionava. Meu pai ficava conosco até ver que as coisas estavam mais tranquilas e que minha mãe, que sempre foi muito brava, não ia mais brigar com a gente. Fecha aspas. Como pai e agente cultural, apresentava às filhas o universo musical que ele tanto escutou. Nas reuniões de família, explicava o significado das letras de música, além de contar a história dos cantores e compositores. Tanto as filhas quanto os sobrinhos aprenderam sobre samba e música popular brasileira com Antônio Carlos. Durante todos os anos que conviveu na Rua José Alencar, Antônio Carlos conservou um acervo de livros, DVDs, CDs e vinis em seu quarto. Era seu paraíso particular e das filhas também. Era um refúgio. Poderiam deitar perto do acervo, ouvindo música e aproveitando o momento. Todos os objetos eram organizados em ordem alfabética, muito bem limpos e conservados. Se alguém pedia um determinado disco, ele sabia exatamente onde estava para mostrar. O professor morria de ciúmes de seu acervo e não emprestava nada. Tinha, inclusive, o hábito de gravar música para os amigos. As filhas brincaram que a herança que ele deixou foram pendrives, fones de ouvido, caixas de som
e balas Valdas sem açúcar. Abre aspas. Minha brincadeira de criança era sentar lá, colocar os fones e fingir que era radialista. Estava gravando alguma coisa. Lembro que tinha uma alavanquinha que, quando você encostava, ligava todas as luzes, o ventilador e todos os aparelhos juntos. Para mim, era um parque de diversão acendendo. Fecha aspas, relembrou Tainara. O computador que ficava no quarto funcionava como estúdio caseiro. Tinha até microfone. Antônio Carlos era apaixonado na profissão de radialista. Na final da década de 1990, a Fundação Cultural criou a Rádio Cultura, que era comunitária. Na época, ela funcionava na sede da FCU e Antônio Carlos era um dos coordenadores da rádio. Ele ficava responsável por fazer os programas e dar suporte logístico. Os locutores eram os próprios funcionários. A rádio comunitária durou pouco tempo, mas em 2018, o radialista e técnico de som Elcio Vitorazzi decidiu continuar com a iniciativa direto de sua casa. A rádio passou a ser online, com uma programação de músicas antigas entre internacionais e nacionais. A participação de Antônio Carlos traduzia seu conhecimento de música. Ele tinha um programa diário chamado Cultura com Bossa. Ao meio-dia, quem sintonizava na rádio podia ouvir Ney Matogrosso na vinheta cantando Brasil, tange as cordas de seu violão. A voz empossada e ao mesmo tempo tranquila de Antônio Carlos anunciava por cima da trilha musical: está entrando no ar um programa diferente que valoriza nossa música popular brasileira. O programa Cultura com Bossa abre espaço para os melhores intérpretes, os melhores músicos e os melhores compositores da nossa música. Esse programa é dedicado a todas as pessoas que têm sensibilidade para a cultura. A apresentação era dividida entre comentários sobre quem eram os artistas selecionados para aquele dia e as músicas tocadas depois das explicações. A paixão por música também era levada para as aulas de educação artística. Antônio Carlos foi professor de Naiara, na Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Abre aspas. Se você perguntar para os alunos do tio Antônio Carlos, eles vão falar: faltava muito a aula, mas era um dos professores mais amados da escola. Brincalhão e muito amigo de todos. Fecha aspas, contou. Na aula de artes, ela teve seu primeiro contato com Chico Buarque durante um trabalho escolar. O professor pediu para a turma dividir-se em grupos para realizar um teatro. Os alunos deveriam interpretar artistas da MPB e criar um diálogo entre eles para a apresentação. O grupo de Naiara foi sorteado com Elis Regina, João Bosco e Chico Buarque. O músico e professor Carlos Giovanni Vaz também foi aluno de educação artística na escola e participou desse mesmo teatro. Sua dupla foi sorteada com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Na época, Carlos Giovanni já estudava violão e seguia o gosto do pai pelo gênero sertanejo. Começou a buscar outros estilos, principalmente a MPB. Com o trabalho de Antônio Carlos, aprofundou-se nos artistas brasileiros e festivais de música popular da televisão. Abre aspas. Apresentamos, então, algumas músicas de Gil e Caetano com teclado e violão. O professor Antônio Carlos gostou tanto que nos convidou para tocar na sala dos professores nesse dia. Fecha aspas. Depois disso, os dois tiveram contato e se encontraram em eventos culturais de Uberaba. Abre aspas. Ele me incentivou a ser músico profissional e fazer faculdade de música. Quando era presidente da Fundação Cultural, fazia questão que eu participasse dos eventos da instituição. Sou muito grato a ele por isso. Fecha aspas, ressaltou. Onde você mora? Amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais viverei. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor, você vai chegar em casa. Eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde você está? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei. Eu sei que eu fui embora. Agora, eu quero que você volte para mim. Lulu Santos e Marisa Monte.